Todos que pudessem sentar aqui à frente. Gilson, podia chegar mais para frente? Mais para frente aqui para nós. Hã? O Cael, o Marito. Cadê o Romeu? Meu Denite. Chega mais, vamos sentar mais adiante, mais à frente aqui, por favor. Tá? Pode sentar, Coronel. Coronel Celante. Vamos usar essas cadeiras da frente aqui pra gente... Eu precisava deixar esses 3 livros porque a gente tá gravando pra enviar depois pra imprensa. As 3 precisa? Pra pegar todo mundo, senão pega só o senhor. Tá. Romeu. Vamos sentar aqui para representar o governo federal. Tá? Cadeira para Gilson, vem para frente, Gilson. Põe a cadeira aqui do lado aqui de você. Põe a cadeira aqui em cima aqui para Gilson, por favor. Tá bom. Senta aqui, Gilson, na mesa com a gente. Cael, tudo bem? Marito, Cael. Fábio Anete tá aí? Fábio. Senta do lado aqui. Tá. Fábio tá aí? Cabe você aqui na frente, Fábio. Ah, adiante aqui. Muito bem. Gente, olha, eu vou começar então. Não cabe, não temos espaço para todos à mesa, mas todos estão aqui, são pessoas e lideranças dos nossos órgãos, do governo estadual. Pedi o Romeu para que viesse representando o DENIT, pelo impacto que nós temos das chuvas nas rodovias federais. Nós estamos já, Coronel Wagner, há mais de 7 dias com chuvas contínuas, não estamos, Coronel Cerqueira? Mais de 7 dias com chuvas contínuas no estado do Espírito Santo, com previsão dessas chuvas terem sequência. E vocês sabem, são chuvas que em alguns momentos e alguns locais são mais intensas, em outros locais menos intensas, mas a chuva permanente vai causando efeitos que trazem prejuízo patrimonial e trazem também risco à vida das pessoas. Então, estamos fazendo essa entrevista no dia de hoje porque durante o dia de hoje a situação se agravou e a situação de hoje para amanhã tende a se agravar um pouco mais. Então é bom que a gente possa alertar as pessoas, que a gente possa não assustar, mas alertar as pessoas do momento em que a gente está vivendo. Se nós infelizmente perdemos uma vida hoje lá no município de Viana, uma pessoa foi soterrada, conseguimos salvar uma mulher, mas um senhor perdeu a vida. Então nós temos muita necessidade de que as defesas civis dos municípios trabalhem com muita atenção, com muito afinco, que as pessoas, por elas mesmas, possam ficar muito atentas à situação que nós estamos vivendo. Se você olhar este mapa que está aqui, esse mapa é o mapa de hoje. Na parte da manhã nós não tínhamos a cor roxa ainda, como nós temos nesse mapa. Você vê que a região metropolitana expandida, ela já está com precipitação acima de 80 milímetros nas últimas 24 horas. Então, a cor roxa é a cor de chuva mais intensa. Então, nós temos esse mapa de hoje que se agravou da parte da manhã até agora. O município de Fundão, por exemplo, começou o dia com 60 milímetros nas últimas 24 horas, 70 milímetros e já chegou a 220 milímetros de 6 horas da manhã até esse horário. Então, assim, é uma situação que, sabendo que são municípios e regiões que nós já temos chuvas há dias e chuvas intensas nesses últimos dias. Então, qualquer quantidade de chuva alaga mais, porque já tem muita água acumulada, e deslocamento de terra, de massa, que pode acontecer em áreas mais inclinadas. Então é preciso que a gente fique muito atento. Do mesmo jeito, aquele mapa lá é de amanhã, esse é o de hoje, aquele é a previsão de chuvas amanhã. Então você vê que do extremo norte
até ali, região do litoral sul, Anchieta, aproximadamente Anchieta, Piúma, e alcançando quase a totalidade do interior do estado, nós teremos chuvas previsão de chuvas acima de 80 milímetros em 24 horas para amanhã. Então, assim, já é uma quantidade grande de chuva e nós temos uma previsão, né, de Coronel Aguiar. Pode sentar mais adiante, se tiver oportunidade. Nós teremos mais chuvas de hoje para amanhã. Então, assim, por isso que tomamos a decisão nós estamos acompanhando de perto, nossas equipes estão todas mobilizadas. Montamos aqui o Centro de Acompanhamento, o SCO, Central, aqui, comandado aqui no Corpo de Bombeiro. Aqui funciona o Centro de Inteligência e Defesa Civil. Todas as informações das nossas estações pluviométricas e hidrológicas, todas as informações que vêm do governo federal chegam aqui, né, para a gente poder fazer todo o sistema de alerta aos municípios, às defesas civis municipais, a gente poder, de fato, prevenir qualquer prejuízo ao patrimônio, mas especialmente a vida das pessoas, o risco de vida das pessoas. Então, assim, nós estamos com a nossa equipe mobilizada, barcos, caminhonetes, os recursos humanos, a gente está totalmente mobilizado. O comandante Cerqueira suspendeu os cursos de sargento e os cursos, 2 cursos suspendeu aqui, o CHS e o CAS, né, para que as pessoas foram suspensas férias, né, da nossa equipe aqui dos bombeiros, para a gente poder estar com a equipe toda mobilizada em torno da necessidade de cada região. Ao mesmo tempo, nós estamos orientando os municípios a decretarem situação de emergência, onde for o caso, e nós vamos apoiando os municípios com hora-máquina. Nós temos hoje aqui cesta básica, nós temos colchões, nós temos kit higiene, limpeza, aquilo que for preciso nós temos hoje estocado para poder atender os municípios, e aquilo que for preciso de repasse de recursos financeiros para ajudar o município a enfrentar momentos como esse, nós vamos repassando Fundo de Defesa Civil Estadual para o Fundo de Defesa Civil Municipal. Então, toda a estrutura do Estado está mobilizada em torno do momento que a gente está vivendo, porque já temos muitos dias de chuvas, e a previsão é que a gente continue por mais um tempo com essas chuvas. Então é preciso que nós nos mobilizemos permanentemente, Estado e municípios, governo federal. Está aqui o Romeu, que é do DENIT, nós temos diversos pontos da BR-101, da BR-262 interrompidos, está aqui o Marido, que é do DR, temos alguns pontos com algumas dificuldades nas rodovias estaduais. Daqui a pouco eles vão fazer uma apresentação também para vocês e uma informação para vocês com relação às rodovias estaduais e às rodovias federais. Então, é a mobilização nossa, da administração pública, mas é a mobilização também do cidadão, da cidadã. Assim, não vamos correr risco. Eu sei que as pessoas, às vezes, resistem muito a se deslocar, a procurar um abrigo mais seguro, mas é fundamental que neste momento a gente possa proteger a vida das pessoas. É uma tarefa que nos cabe, mas cabe especialmente na decisão de cada um, porque nós sabemos o que nós podemos ter ainda de chuvas pela frente. Então nós vamos alertando e pedindo a atenção de cada um. Coronel Cerqueira, uma palavra para poder dar alguma informação a mais. Depois eu quero ouvir o Romeu e quero ouvir o Marido. Acho que nós vamos ter, depois do Cael, se tiver alguma informação com abastecimento de água, também poderá explicar e dar informações. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. O governador falou, a partir da manhã a gente fez uma coletiva preliminar para passar os dados à madrugada, e isso é normal, e agora a gente escalou, o desastre escalou, e aí realmente o governador, liderando todo esse processo, com toda a equipe de primeiro escalão, ele passa a ter o protagonismo dessas informações sempre. Com relação que a gente já tinha apontado pela manhã, nós temos aí dois pontos de importância e relevância que naquela região de Fundão, Aracruz, Ibiraçu e João Neiva. E nós temos a região da parte sul da Grande Vitória, que é Cariacica, Viana e Santana Currina. Nós temos o estado todo com muita chuva durante esse tempo, mas esses dois locais
nós tivemos um grande acumulado de chuvas nos 2 últimos dias. E como bem o governador falou, nós temos chuva há dias, nós temos um encharcamento do solo, nós temos fragilidade de estruturas de árvore, né? O solo fica mais frágil, tem uma possibilidade de uma queda de árvore grande, estrutura de muros, nós temos residências construídas em áreas que são áreas de risco ou parcialmente de risco, essas estruturas ficam mais frágeis, então com essa chuva, com esse encharcamento, essa chuva de longo prazo, a gente acaba tendo uma fragilidade muito grande. É um fenômeno diferente de 2020, que foi uma chuva na madrugada, é um fenômeno de uma chuva que vai constantemente e a gente vai encharcando, vai fragilizando o solo. Importante destacar que a gente pensava que os alertas iam diminuir e a situação ia melhorar, mas os alertas, pelo contrário, eles aumentaram. Nós estamos agora com 10 alertas nível alto. Ontem nós tínhamos 6 alertas em nível alto. Nós estamos numa faixa roxa, como o governador já bem apresentou, para o dia de hoje, mas também para o dia de amanhã, que significa uma precipitação maior de chuva. Ontem, na atualização de ontem, nós não tínhamos essa faixa. Então nós temos um cenário, efetivamente, de aumento de chuvas com o solo frágil, com o solo encharcado. Então, é importante, como o governador bem falou, que as prefeituras estejam prontas com os devidos abrigos para que nas mobilizações das pessoas de suas casas, elas possam utilizar esses abrigos. É importante que as pessoas se solidarizem e possam, aquelas pessoas que ficarão desalojadas, elas possam usar as casas dessas pessoas, amigos, familiares, para, no caso de desmobilização, serem alojadas. É importante que a população, de forma geral, ela fique muito atenta com a questão dos alagamentos, inundação. Nós tínhamos água na canela, e essa água, a própria população ela tem como se mobilizar, a água começa a subir de nível, então nós temos água na cintura, um pouco a mais. Então, fazer essa mobilização antes que você adentre numa situação de risco é importante. O Corpo de Bombeiros está atuando nesses locais com as equipes das unidades, com reforço dos GRDs, que são os grupos de resposta a desastres, com equipe do SED, que é o Centro Especializado de Resposta a Desastres, e com a equipe de mergulho. Nós temos reforço na região hoje de Viana, na região de Aracruz, Linhares e São Mateus. Estamos deslocando mais equipes para esses locais hoje à tarde ainda, para que eles acordem no local amanhã, para que possam fazer um atendimento rápido. Nós estamos, a Defesa Civil já recebeu a decretação municipal de situação de emergência de São Mateus, de Vila Pavão e Cariacica. Ela está a postos para auxiliar no que for possível toda a documentação para que aqueles municípios possam decretar a situação de emergência e, obviamente, depois ser homologado pelo governo do Estado. Governador, eu acho que é isso que eu vou falar. Obrigado. Obrigado, comandante. Romeu, informações sobre as BRs. Pois não, governador. Primeiro, registrar a satisfação que o governo federal está integrando essa ação coordenada junto com o governo do Estado do Espírito Santo, e a atuação direta do DENIT se concentra na malha rodoviária federal sob nossa jurisdição, ou seja, a BR-101 é jurisdicionada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, operada pela ECO-101. As demais rodovias do Estado, eu estou me referindo agora à BR-262, governador, e à BR-259, que eu diria que são os principais corredores administrados pelo DENIT hoje. Como o coronel Ferreira comentou, quer dizer, essa chuva ela já vem mansa de bastante tempo e intensificou, e diante de um cenário de um solo saturado numa região serrana, como é o caso da 262, as ocorrências começaram nessa madrugada, por volta de 3 horas e 30 minutos da manhã, agora do dia 1º, nós começamos a ter ocorrências no trecho serrano entre Viana e Marechal. Então, foram 5 ocorrências que ocorreram de maneira simultânea, e isso acabou que, imagina, 5 ocorrências para atacar com a equipe
é algo bastante desafiador. Mas, enfim, a gente, por volta de 11h30 da manhã de hoje, essas ocorrências já haviam sido atendidas, o governador e a pista da 262 liberada. Eu quero dizer que as nossas equipes estão de prontidão, para o pronto atendimento de qualquer ocorrência que haja. O tempo de atuação depende, é claro, do tamanho dessa ocorrência. A gente está falando da 262 uma região montanhosa, complexa, com muitas encostas, o que é natural esse tipo de ocorrência no cenário desafiador como a gente está vivendo agora com essa intensidade de chuva. Com relação a 259, a rodovia está operando normalmente. Tivemos pequenas situações de escorregamentos, árvores, como o coronel colocou, ancoradas nesse solo saturado, elas perdem essa ancoragem, acabam caindo, associado ao vento, então isso acaba vindo para a rodovia e causa a interrupção do tráfego. Nossas equipes no norte também estão mobilizadas para o pronto atendimento, e agora o desafio é, em função do bloqueio da BR-101, o tráfego que vai seguir para a Bahia, né? Estávamos alinhando mais cedo com o Mareto, acaba que isso vai ser desviado pela BR-259. Então as nossas equipes estão dando um atendimento especial nas condições do pavimento, dado que a rodovia vai passar a receber um carregamento maior, com veículos mais pesados, então merece uma atenção nesse sentido. As nossas equipes estão prontas de prontidão, governador, para fazer esse atendimento. Obrigado. Mareto, informação sobre as nossas rodovias estaduais, por favor. Boa tarde a todos. É importante informar o governo do Estado do Espírito Santo, através da ER, nós temos 6.500 quilômetros de rodovia estadual. Hoje nós amanhecemos com 3 pontos de interdição total e, felizmente, todos 3 em trechos rodoviários não pavimentados, são trechos de muita baixa volume de tráfego, um é 010, lá em cima, indo em direção ao Uruçuquara, são trechos muito baixos, onde tem uma planície muito intensa, então a água espraia, passa por cima do trecho rodoviário, mesmo não sendo pavimentado. Então, mas todos esses, o segundo trecho é de Vila Pavão para Jaguaré, onde nós, inclusive, estamos com uma empresa lá executando a obra é um trecho que será pavimentado, a empresa está lá no local, houve um estouro de uma barragem particular e ela entrou para dentro da estrada, e outro trecho em Muritiba, lá em Poporanga, a divisa já com Minas Gerais. Mas eu vou dizer que todos esses 3 trechos, além de eles serem de muito baixo volume de tráfego, todos os 3 trechos o DR, a equipe, já conseguiu fazer com que tivesse ou variante ou novas possibilidades para as pessoas ir e vir. Nós temos no DR 12 contratos de conserva, empresas estão basicamente nos trechos mais sensíveis, né? Eu pego aqui com a Defesa Civil os locais onde amanhã ou essa madrugada terão volume maior de chuva, que a gente possa estar monitorando. E temos 2 problemas, né, que podem vir a acontecer, isso é importante a gente dizer para a população, como disse o governador, sem que também faça tanto alarde. Um é no trecho de Fundão para Santa Teresa, onde nós temos um viaduto em curva, numa biquinha, desceu um maciço por baixo do viaduto, nossa equipe está lá fazendo a limpeza, está em meia pista, passando o tráfego normal em meia pista, evidentemente, mas a equipe está lá para avaliar se há ou não necessidade de interdição por conta de ser um viaduto. A outra situação é por conta, inclusive, do colega, amigo aqui da BR-101, 2 trechos vazaram, e está sendo utilizada a 259, que também é uma BR, mas que entra por um trecho estadual. Quando a 259 chega em Colatina, entra na nossa beira-rio, todos vocês conhecem, vai até Linhares para seguir Cruz. Esse trecho de Colatina para Linhares também está em obra, está em obra, com contrato de governador, e está sendo reabilitada. Mas uma chuva teve que parar as atividades e ela está tendo muito desgaste. Nós estamos exatamente hoje fazendo uma sinalização, queria até pedir ajuda
da imprensa. A imprensa tem dito muito para que quem vai para o norte passe por esse trecho. Não mais queremos que aconteça isso. Só quem vai para Linhares vai passar nesse trecho, de Colatina para Linhares. Quem vai a São Mateus ou vai para o sul da Bahia ou seguir viagem para o norte do país, nordeste do país, aliás, vá a Nova Venécia, passe pelo contorno de Colatina, use a 080 nossa, vá a Nova Venécia entra para voltar a BR-101. Isso até o final do dia de hoje nós estaremos sinalizando isso, nós e o DENIT nos ajudando nisso, para que a gente possa diminuir o fluxo do trecho Colatina para Linhares. Esse é o quadro, né, das nossas rodovias hoje aqui no Espírito Santo. Obrigado. Cael, alguma informação? Podia sentar no lugar do Mareto ali e dar alguma informação. Vai ficar mais bonito. Cael, diretor-presidente da CESAM. Boa tarde a todos. Pode ligar aí. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Nós estamos conseguindo manter o abastecimento de forma bastante satisfatória em todos os municípios que essas empresas serviço. Hoje, as principais ocorrências que nos cobram atitudes operacionais mais diretas o grande volume de turbidez na água bruta captada, ou seja, os rios estão carreando, né? A água está muito suja, então em alguns momentos a gente tem que parar a operação de algumas estações de tratamento, mas a gente tem parado e tem conseguido retornar com 4 horas, 5 horas, 6 horas depois, então a gente tem conseguido manter uma forma de abastecimento bem satisfatória. Algumas elevatórias que ficaram debaixo d'água, em algumas áreas de alagamento, também não estão comprometendo significativamente o abastecimento, né? Então, assim, de uma forma geral, a gente tem conseguido manter de forma bem significativa, com muito pouco impacto, o abastecimento até o momento. Estamos atentos, porque a gente tem uma expectativa de chuva significativa para os próximos 3 dias, então estamos atentos, mas sem nenhuma ocorrência no abastecimento de água que pudesse exigir alguma decisão mais diferenciada por parte do corpo técnico da CESAM. Obrigado. O Fábio, informação sobre barragem, alguma coisa? Pode passar ali. Fábio é o diretor-presidente da Agência de Recursos Hídricos. Boa tarde, governador Renato, vice-governador Ricardo, boa tarde a todos vocês. Felizmente, nós não temos assim, um registro de episódios muito intensos de rompimento de barragens. A grande maioria delas estão com certa capacidade de absorver esse grande volume de água. Tivemos alguns episódios isolados, mas que não houve comprometimento ainda com relação a prejuízos econômicos, né, e graças a Deus, a vidas humanas. O volume e a vazão dos rios, ela continua bastante alta nessa região onde se concentram as grandes chuvas aqui. A vazão do rio Jucu e do rio Santa Maria da Vitória, elas estão assim em valores bastante altos. Isso traz aí um ponto de atenção também, como o colega Cael acabou de mencionar, porque a turbidez acaba se elevando, mas ainda dentro de parâmetros de controle, né, que nos dão uma relativa segurança, né? As vazões do Rio Fundão e principalmente aquela região de Aracruz, elas também têm crescido muito porque os volumes de chuva foram muito altos nesses últimos dias e a previsão de que eles continuem altos ainda. Então isso faz com que a vazão cresça bastante nesses rios, mas nós estamos em constante monitoramento, né? Hoje nós conseguimos incrementar de forma muito importante o parque de monitoramento do Estado do Espírito Santo. Nós estamos com a cobertura hoje de praticamente quase 90% da cobertura do Estado do Espírito Santo com estações automáticas de chuva. Então isso nos dá uma capacidade muito grande de monitorar assim, de uma forma relativamente bem precisa e num tempo bem real as chuvas que estão acontecendo e a evolução da vazão dos rios. Isso é muito importante porque nós temos toda a estruturação de um sistema de alerta, desenvolvemos, a pedido do governador Renato Casagrande, um sistema de alerta às inundações no sul do estado,
Hoje o Rio Doce ele possui um sistema de alerta a inundações que tem uma boa capacidade de funcionamento, e nós já contamos hoje com um sistema de alerta também para o Rio Itapemirim, que nos dá a condição de antecipar em algumas horas, algumas importantes horas, a possibilidade de extravasamento da calha do rio. Então isso ajuda muito aos governos locais, às prefeituras, à defesa civil, a se preparar e a orientar a população para diminuir os prejuízos aí e dar mais segurança a todos. Obrigado. Obrigado, Fábio. Alguém tem alguma pergunta? Pois não, Fábio. Duas, na verdade. Romeu. Eu queria saber se existe a BR-262, há, sei lá, 2 anos, 3 anos atrás, teve até uma intervenção importante lá. Ela foi interrompida ali na Serra Viana, Domingos Martins, depois de chuvas importantes. Existe o risco, acho que é uma pergunta difícil, né? Mas vocês estão monitorando isso? E de que maneira? Qual é a situação da BR-262? Não do que já aconteceu, mas do que pode vir a acontecer diante dessa quantidade de chuva que está caindo. E a segunda pergunta, governador, em que pese a participação aqui do Romeu, do DENIT, o senhor recebeu uma ligação de Brasília para uma possibilidade de ajuda? Por enquanto, nada. Ainda não. Mas também ainda não procurei Brasília também, não. Mas ainda não. Mas também não foi Porque a gente também não. Estamos aqui no processo de acompanhamento, levantamentos, né? Assim, mas se for preciso, eu recorrerei, né, através da nossa bancada, o governo federal. Romeu. Pois não, governador. Bom, com relação à pergunta, a 262 ela está em constante monitoramento, né? Ela é uma rodovia numa região montanhosa, numa região com muitas encostas, então ela está em constante monitoramento. Quando não é o solo saturado, o que acaba ocasionando a queda de barreiras e árvores, são pedras, enfim, de maciços rochosos que eventualmente numa instabilidade eles acabam sendo lançados à pista. Como você mencionou, em 2019 para 2020 nós fizemos uma série de intervenções emergenciais em função também de uma ocorrência significativa de chuvas. Naquela ocasião, entre Viana e Marechal, nós tivemos mais de 50 pontos de quedas de barreira. A rodovia ficou totalmente interditada, foi uma situação bastante desafiadora e foi necessário a gente entrar com obras emergenciais. E assim fizemos. Esses pontos onde nós fizemos obra emergencial, e aqui poderia citar alguns, quilômetro 48, ali no quilômetro 22 e também no 36, nós fizemos uma série de intervenções e elas estão íntegras. A gente está acompanhando e as intervenções estão funcionando. Mesmo com esse volume de água, a coisa está funcionando muito bem. O que pode vir a acontecer diante desse cenário de encharcamento do solo é ocorrerem novas situações. E a gente está monitorando. Por enquanto, a gente não fala em obra emergencial, a questão é monitoramento. Se a coisa evoluir para um tamanho, para uma proporção maior do que aquilo que nós temos perna de mobilização para poder atacar, daí a gente está falando de obra emergencial e é outro risco que nós precisamos tomar. Mas a comunicação está muito boa, a gente se reporta, precisando de qualquer ação nesse sentido, o governador será imediatamente informado para que a gente possa tomar os próximos passos. Obrigado. Pois não. Desde a semana passada a gente está acompanhando a chuva, vocês mesmos disseram que o volume é muito grande. A população foi avisada, está sendo avisada, inclusive, tem uma orientação para a população, né? Quem, nessas áreas que foram atingidas, essas novas áreas onde há previsão de chuva mais forte, como é que está sendo a comunicação com a população, inclusive para sair da sua área de risco, como é que está sendo feito esse monitoramento? Bem, vocês têm nos ajudado muito, a imprensa tem nos ajudado muito a alertar a população. Mas nós temos um sistema alerta que funciona. O Coronel Cerqueira dará detalhes. Nós temos um sistema que é em convênio com a Senad, né, a Secretaria Nacional de Desastre. E basta entrar no telefone 4999, que você vai ter ali, o seu local de endereço vai ficar registrado e você vai receber esses alertas. Mas principalmente são esses alertas que o próprio município faz. O município, a gente envia esses alertas para os municípios têm as defesas civis, elas têm uma relação de telefones, principalmente das áreas de risco, eles fazem os contatos com aqueles pontos focais daquelas áreas de risco.
para informar realmente como é que está a situação, informar, por exemplo, sobre abrigo, por exemplo, de Viana. Nós temos lá, Viana tem 20 bairros, tem 17 bairros atingidos, tem 17 abrigos. A Defesa Civil de lá está mantendo contato com esses bairros, com esses locais atingidos, para que procure os abrigos, né, que são as escolas dos bairros. Então, esse trabalho integrado da Defesa Civil Estadual com municipal é muito importante. O Alerta Espírito Santo, que a gente tem aqui, que como disse o Fábio aqui, nós recebemos informações de todas as estações automáticas que estão online aqui com o nosso centro de inteligência, e a gente emite esse relatório para a Defesa Civil de cada município, né? A Defesa Civil de cada município faz lá a abordagem nas regiões de maior vulnerabilidade. Governador, tenho duas perguntas. Primeiro, além dessa parceria, além da atuação das defesas civis de cada município, está tendo alguma parceria do governo do estado diretamente com as prefeituras, principalmente nas cidades em que tem muitas pessoas desalojadas? Sim, nós estamos já encaminhando para alguns municípios, aquele que o município precisa, se é colchão, se é cesta básica, já estamos para São Mateus, por exemplo, já foi uma quantidade de material, e isso é todo dia, através do contato do município aqui com a Defesa Civil, isso já vai acontecendo. Ao mesmo tempo, nós temos barcos nossos em diversos municípios hoje. Em Viana, por exemplo, nós temos uma atuação hoje durante o dia todo, porque Viana amanheceu com muitos problemas. Então, nós temos embarcações nossas, carros nossos e pessoas, né, militares aqui do Corpo de Bombeiros atuando em diversos municípios na data de hoje. Minha outra pergunta vai para o Romeu, para perguntar da situação específica da BR-101 na altura no trecho entre Linhares e Aracruz. Porque, como foi comentado no começo da coletiva, a gente está passando por essa situação em que a concessionária Eco 101 está no processo de devolver a concessão. Então, como está sendo o trabalho para poder liberar o trecho na região? Bem, a pergunta é bem interessante. Primeiro, dizer que a questão da devolução da rodovia, ela não tem relação alguma com a atuação da concessionária no trecho. É importante dizer isso. A concessionária é responsável e ela permanecerá responsável até que se ache uma forma de melhor equacionar essa situação. Seja relicitando, seja através de uma parceria com o governo do estado, como foi dito aqui pelo vice-governador, pelo governador, enfim, os caminhos estão postos. Mas isso não tem relação qualquer com as ações das equipes que estão no trecho, digamos assim, atacando essa situação desafiadora aí que a gente tem pela frente. Para você ter uma ideia, na BR-101 nós tivemos 9 pontos de interdição diante das chuvas, que vão dos municípios de Linhares, Aracruz, Ibiraçu, Fundão e Viana, em vários trechos. Então a concessionária ela está imbuída com as suas equipes, atacando de forma simultânea esses 9 pontos. Então o tempo de atuação vai desse volume de trabalho que tem para ser feito. Então a concessionária, que pese essa rodovia não esteja sob governança do limite, mas a gente tem contato com a concessionária e a gente vem fazendo o monitoramento dessas ações e nos colocando também à disposição naquilo que for necessário. Ok? Podemos encerrar? Então, quero agradecer. Sim, vocês estão vendo que os investimentos que nós estamos fazendo, esse centro aqui é um investimento que nós fizemos dentro do nosso trabalho de prevenção às mudanças climáticas, aos eventos climáticos extremos. Um centro de inteligência da Defesa Civil. Vocês estão vendo também já os efeitos da primeira etapa, da primeira parte da macrodrenagem Vila Velha e Cariacica. Vila Velha, região de Cubilândia, ainda tem ruas que a água continua presente, mas uma quantidade muito menor, né, de água. A água está fluindo. Hoje nós ligamos experimentalmente a estação de bombeamento de Rio Marinho, ali na foz do Rio Marinho, ali embaixo da segunda ponte, para poder também, de forma experimental, ajudar a resolver ali a água que vem de Jardim Marilândia, de Cubilândia, bombeada, né, no Rio Marinho, jogada ao mar pela estação do Rio Marinho, que é na foz do Rio Marinho. Então o sistema ali está ficando completo, né, com 3 estações de bombeamento de águas pluviais, e nós
É isso também, a água que vem do Córrego Campo Grande, da Vala América, que nós estamos fazendo uma obra lá. Então, aquela região ali que ficou mais alagada nessas últimas horas, tende a fluir com mais, a água tende a fluir com mais velocidade pela ligação, mesmo que seja experimental ainda, das bombas da estação de bombeamento de Rio Marinho. Então, são investimentos como esse, que são estruturantes, né, que tornam o município mais resiliente, a esses momentos de muita chuva como nós estamos enfrentando, tá ok? Então, muito obrigado a todos vocês, estamos à disposição para qualquer outra informação. É mesmo, né? Puxa vida, lógico. Um café com pão de queijo, não bom. Vamos lá em cima,